Olá pessoal, meu nome é Daniela e eu sou professora de Geografia na Escola Alexandre Fleming. Hoje eu vou estar explicando o roteiro de casa dessa semana para os sextos anos. O tema vai ser setores da economia. O ponto de partida, para dar início a essa explicação, é a aula do Centro de Mídias do dia 21/5. Para quem não assistiu, ela foi compartilhada no meu Face e também está no YouTube. E essa aula trata justamente deste tema. Então, nós vamos começar, com a habilidade. A habilidade a ser trabalhada hoje é caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas, ambientais em diferentes lugares. Então, primeiramente, a gente vai aprender sobre os setores da economia. Para a gente entender os setores, eu tenho que aprender o que é economia. Então, nós vamos começar por aí, tá? Então, economia é o conjunto de atividades desenvolvidas visando a extração, cultivo, criação, produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Uma coisa que a gente deve lembrar é que a economia sempre envolve dinheiro, tá? E a economia também, ela nos traz muitos serviços que está no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente começa a pensar, de onde vem o carro que eu ando? Quem montou a bicicleta que eu tenho? De onde vêm as frutas, os legumes e as verduras que a gente come todo dia, Quando eu fico doente, onde eu vou? Quem que cuida de mim? Então, quantas coisas que existem, quantas atividades que existem dentro da nossa sociedade que faz parte da economia. Então, envolve dinheiro, tá? Ou quando eu compro, ou quando eu vendo, quando eu presto um serviço, ou quando eu utilizo daquele serviço. Tudo isso para as pessoas sobreviverem e melhorarem a qualidade de vida. Para a gente entender melhor, os setores da economia, eles são divididos em 3, tá? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre eles, que é os setores da economia, é o primário, secundário e terciário. A gente pode enumerar, tá? Primário como primeiro, secundário como segundo, terciário como terceiro. Por quê? Porque um vem depois do outro. Então, vamos começar pelo primário. Então, o primário é o fornecedor de matéria-prima. O que é uma matéria-prima? Matéria-prima é geralmente do que aquele produto é feito. Então, eu tenho lá na minha casa um queijo. Do que o queijo é feito? De leite. Então, leite é a matéria-prima do queijo. Tem uma roupa de algodão. Qual que é a matéria dela? O algodão, tá? Eu tenho um sapato de couro. Então, qual que é a matéria-prima? É o couro retirado de algum animal. Então, o setor primário é sempre aquele que fornece, tá? Fornece as matérias-primas para que os produtos sejam fabricados. Então, aí eu coloquei alguns exemplos. Agricultura, que é a plantação, pecuária, que é a criação de gado, tanto para carne quanto para leite. Apicultura, que é a criação de abelha, extrativismo, que é extrair, é retirar as coisas da natureza. Tem o extrativismo vegetal, por exemplo, quando retira madeira, quando coleta frutas. Tem o extrativismo mineral, quando retira os diferentes minérios. Tem o extrativismo animal também, quando você tira uma pele do animal. Tem a silvicultura, que é o replantio de árvores, que é o lado bom, que está
fazendo replantio, e tem a piscicultura, que é a criação de peixes. Então, são alguns exemplos de atividades que pertencem ao setor primário, tá? Depois do primário vem o secundário. O secundário, se a gente for colocar o exemplo básico, são as indústrias, mais a construção civil. Então, o secundário transforma as matérias-primas em produtos industrializados. Então, pega lá o leite, faz o queijo, ou faz o Danone, ou outros produtos que são derivados do leite, requeijão, por exemplo. Pega o algodão, faz a roupa. Pega lá um monte de peças, né, que vem do extrativismo mineral, que faz aquelas peças e monta o carro. Monta uma bicicleta, faz um eletrodoméstico, faz um celular. Então, tudo que a indústria pega cru, vamos dizer assim, na sua composição de matéria-prima e transforma num produto para ser vendido. Então, toda a indústria é do setor secundário. E a construção civil, né, que faz as casas, os prédios. Então, esse é o setor secundário. E o terciário, para ele, né, existir, precisa do primário e do secundário, porque o terciário é o comércio que vai vender os produtos que são retirados do primário, depois levados ao secundário para serem transformados em produtos industrializados, que são as lojas, os supermercados, todo tipo que vende produtos, né, é o comércio. E também tem a prestação de serviço, que pertence ao terciário. Eu aqui dando uma aula, professor, estou prestando um serviço, o médico, o gari, quando está limpando as ruas, restaurantes, bancos, são todos prestadores de serviço, tá? Então, é o exemplo. Então, esses são os três setores da economia: primário, secundário e terciário. Agora, nós vamos rever a habilidade novamente, que a habilidade, na segunda parte dela, ela fala assim, né? Na segunda parte da habilidade, ela fala, além da gente aprender sobre os setores, analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas, ambientais em diferentes lugares. Então, agora nós vamos ver alguns pontos positivos e outros negativos de todas essas atividades econômicas que foram surgindo ao passar do tempo. Então, pontos positivos: muitas coisas prontas para comprar, tá? Então, os setores da economia nos trouxeram muitos produtos prontos. A gente vai lá, compra, não tem muita facilidade. Vou lá, já compro a minha roupa prontinha, o meu tênis, vou no supermercado, tem um monte de coisa pronta. Os produtos tecnológicos, né, que são TVs, celulares, computadores, GPS, carros sofisticados, que eu vou colocar aí na comodidade, né? Tem a comodidade também, carros, né, que nos levam rapidamente a lugares, controles remotos, que a gente já não precisa nem levantar do sofá, casas boas, móveis bons, né? Quanta comodidade nos trouxe. Então, esses são 3 pontos positivos de todas as atividades econômicas e sua evolução. Só que com tudo isso também tem os pontos negativos. Eu coloquei o desmatamento, né, porque acontece o desmatamento para a agricultura, o desmatamento para criar os animais, acontece o desmatamento para retirar os recursos minerais, a poluição de muitas indústrias, né, fumaça no ar, poluir rios, poluir a terra, o consumismo, que é a gente ficar comprando muita coisa até sem necessidade, que gera um outro problema que eu não coloquei aí, que é a grande produção de lixo, né? Nunca no nosso planeta houve uma época que se produzisse tanto lixo, tá? Então, são os pontos negativos das atividades econômicas. E como a gente está estudando, né, os setores, eu trouxe algumas imagens e eu vou mostrando
para a gente ir identificando. Então, nós vamos colocar o número 1 quando for primária, o 2 secundária e o 3 terciária, tá? Então, eu vou mostrando e a gente vai identificando. Então, vamos colocar aqui, tá? Então, eu coloquei aqui um policial, tá ensinando aí a família a passar pela passarela. É uma prestação de serviço, então é terciário. Vamos colocar aqui. Aqui eu tô mostrando a extração de madeira, que tá retirando direto da natureza. Qual será que é? É primário. Aqui, ó, tem a construção civil. Ela tá construindo vários prédios. É secundário. Aqui, ó, já ficou um do ladinho do outro. Aí eu tenho outras aqui, ó. Tá plantando aqui hortaliças, verduras. É primário. Não tem problema colocar um em cima do outro. Aqui, ó, já colocando leite na garrafinha, secundário, já é na indústria. Tem vários aqui para vocês. Aqui, ó, uma siderúrgica poluindo o ar aqui, ó, ponto negativo, mas ela pertence ao secundário. Aqui, ó, montando carro, uma montadora de carro, secundário, que é na indústria. Então, novamente montando o carro aqui, ó, secundário também. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoa passeando aí, fazendo uma atividade turística, é no terciário, que é a prestação de serviço. Aqui, ó, uma cozinheira, é terciário também, tá prestando serviço. Aqui, ó, o gari, recolhendo lixo, também terciário, tá? Que é a prestação de serviço. A vaquinha aqui, ó, uma vaquinha é no primário, que ela é a fornecedora da matéria-prima, que é o leite. Aqui, ó, também plantando, primário. Aqui também, ó, criação de gado, aqui, ó, os vaqueiros levando gado, primário. Aqui, ó, uma extração mineral, primário. Aqui, plantação de milho, primário. Aqui o comércio, ó, lá na Bahia, vendendo rede. Comércio, qual que é? Terciário. Aqui o médico. O médico, terciário também, ele presta serviço. Aqui, ó, o supermercado, ó. Supermercado é comércio, terciário. Aqui, um professor, tá também prestando serviço, terciário. E aqui, uma loja, também, comércio, terciário. E o último aqui, também tá fazendo um prédio, que é a construção civil, secundário, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido os setores da economia, tá? Se cuidem, fiquem em casa. Um beijo. Tchau, até a próxima.